Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Peregrino da Alvorada. A gente continua a nossa viagem hoje. Eu vou falar um negócio. Se tua cabeça não explodiu no episódio passado, acho que essa vai... A gente falou do lógico que bota o céu na cabeça e estilhaça. Chegou a tua hora, viu? Porque hoje vamos falar sobre aquilo que você ama mais. O sacrifício, talvez a parte final da jornada do herói. Quando você percebe tudo aquilo que foi entregue no final da jornada, depois que você volta para casa, etc. E hoje a gente tem conosco um convidado também especial, assim como todos os outros convidados. E esse convidado tem um lugarzinho no nosso coração, porque ele escreveu um ano de histórias. Ele escreveu vários contos que fizeram a gente chorar. E eu tenho certeza que você deve ter se emocionado com as histórias das capivaras, com a história de uma viagem ali de carro pelas estradas das curvas de Santos. Você cantou Roberto Carlos juntamente com o Emílio Garofalo Neto e eu... Bem-vindo, Emílio. Muito obrigado. Volto estar aqui com vocês. Bem-vindo, Emílio. Bom demais. Obrigado pelo convite. É uma honra vir aqui falar sobre coisas do coração e da vida e coisas que não existem. Pois é. Aquilo que para no ar. Aquilo que para no ar. Olha só. Se você pretende saber quem eu sou. Oh. Muito bom, cara. A gente está muito feliz de ter você aqui. Pastor Emílio Garofalo Neto também é professor, também está ali pastoreando a Igreja Presbiteriana Semear, lá em Brasília. Também é escritor, escreveu alguns livros, tanto livros de ficção, como esse que a gente já falou aqui, Um Ano de História, são 14 livretos, isso mesmo. Eles estão disponíveis aí, depois a gente deixa o link em algum lugar aqui. E também livros que tratam sobre teologia, né? A gente tem o Isso é Fito Solar, livro sobre Ruth, livro sobre Esther. E o de futebol. Que você tá do seu lado aqui. Eu tenho aqui, ó. Olha só. Que boa. Gente, isso é um jabá. Que bom link. Do meio de um programa, cara. Isso. O Emílio ano do Hexa 2022, ano da Copa do Mundo, ano da tecnologia. A gente falando aqui sobre futebol é bom para o cristão. Eu gostei do time do Emílio. Nossa, fantástico. Porque assim, eu já tô pensando muito no Hepta, né? Porque assim, o Hexa é garantido. Cara, então, eu tô com você. Eu tô pensando assim no Hepta já, como que vai ser e tal. Cara, Emílio... Aonde vai a estrela? Ousado, né? É ousado. Essa estrela vai ficar por cima. Se isso zicar o Hex, Emílio, vai ter um recorte. Emílio zica o Hex. Oh, não, mas... E a culpa a gente já vai saber de quem é. Mas esse episódio vai ser minha, né? Tá, mas tem um negócio mas em ele estádio. tá sendo lançado nesse período. Tem um negócio em estádio de futebol que você não pode gritar gol antes do gol. É. Todo mundo te xinga. Exato. Então que isso não zique a Copa. Não irá. Temos pastores Mas aqui... ele não falou do Hexa, ele falou do Hepta. Falei do Hepta. Então falou de outra coisa. Tudo bem. O Hexa não sei. E 7 é um nome perfeito. Mas, Emílio, com certeza quem já deu uma olhada no cenário percebeu ali algo interessante. E é o seguinte, para vir aqui pro Peregrino da Alvorada, todos que por aqui passaram trouxeram um item que tem algo especial. A gente tem falado que é o passaporte de ingresso aqui pro Peregrino, algo que tem a ver com uma afetividade, uma lembrança, uma memória, mas é um item que o convidado traz e que fica com a gente. Perfeito. O que você trouxe aí, Emílio? Porque tá chamando a atenção. Olha o bichão aqui, ó. Inclusive, acho que tem a ver com o nosso assunto da própria conversa, né? Falar, você tem que deixar algo que te custou. E eu trouxe o fauno. Olha o bichão aqui. Olha só. Esse aqui é o fauno de um filme do Guilherme Del Toro, que se chama O Labirinto do Fauno. E eu assisti esse filme no ano que eu mudei para os Estados Unidos. Foi no ano que eu mudei para lá para fazer seminário, em 2004. O primeiro ou segundo ano por ali, naquela época. E é um filme muito belo, muito, muito profundo. Uma discussão sobre o que é realidade, o que é fantasia, como as histórias nos movem. E fala muito também sobre sacrifício, sobre o custo da vida, custo da verdade. E essa figura aqui é o fauno, que aparece para uma menininha chamada Ofélia, dando para ela algumas missões que ela tem que cumprir para que o mal seja derrotado e ela possa voltar a ser a princesa do reino perdido, reino do qual todo mundo esqueceu, menos algumas pessoas que têm alguns resquícios de que existe um reino superior escondido por trás das coisas. Então esse filme é muito bacana e eu trouxe ele aqui para ficar assustando vocês enquanto a gente conversa. É, porque é um filme, tem umas partes que são assustadoras de fato. O Homem Pálido, né, cara? O bicho é assustador aquilo. Eu não vejo sozinho, não. Um filme bom. Sensacional. Posso ver aí? Cuidado. Vamos. Ele tem a faquinha. Com todo zelo, né?
Né? Que ele morde. Ele vai ficar aqui no nosso vai ficar aqui no nosso cenário a partir de agora, né? É. A gente pensa em devolver. Quer ver aí, Gui? O Jonas Madureira, ele doou o gato Félix Ele doou dele. o gato, né? Eu ouvi, Foi mas interessante ele falou isso. no Tá final. aqui, Ouviu ó. falar disso, Emílio? Ele falou alguma coisa assim que ele deixava o coração. Exatamente. É um Cuidem homem bem de por peito, mim. de fato. É. Cara, Cuidem legal. bem Olha, por tem a faquinha mesmo. Tem a vaquinha. Ele tá vaquinha. assim, ó. É. A posição assim é porque ele está oferecendo alguma coisa ou está requerendo alguma coisa? Eu não sei, ele ficava fazendo assim pra assustar, Negócio, né? O negócio da mão. Esse negócio da mão meio Doutor Estranho, né? Tipo, Pode ser. Aí está. cara, bem legal mesmo. Passaporte aceito. Passaporte aceito. O Labirinto do Fauno, ele tem esse que meio não é soturno, mas é meio tenebroso, suspense. E melancólico também. É bem a pegada do Guilherme Del Toro também, né? Você talvez lembre, tem a Lullaby, que ficou bem famosa, um tema bem marcante também, que é bem bonito. E tristinho também, né? Tem esse quê de tristeza também. O sacrifício dentro das histórias, ele traz um quê de tristeza, né? Traz. Quando a gente tem a temática do sacrifício, eu não estou falando de desastres, porque a gente já falou disso. A gente já falou da morte do Mufasa, por exemplo, num Rei Leão. A gente já falou de Pessoas se desastres. emocionaram aqui, viu, Emílio? Pessoas se Foi emocionaram. difícil seguir o episódio. Pessoas Mas se eu acho emocionaram. que tem essa temática do sacrifício dentro das histórias, das grandes narrativas, né? E normalmente é no peso do herói, que é sobre os lombos do herói que é colocado isso, né? Quando o herói ele deve se sacrificar pela sua cidade, pelo seu povo, pela princesa, ou por uma guerra, alguma coisa assim. E normalmente a gente vê isso em vários tipos de histórias diferentes, mas isso traz um quê de responsabilidade, mas ao mesmo tempo um quê de tristeza, né? Porque o herói ele tá ali, ele vai morrer, ele vai se sacrificar, né? Eu acho que é essa a discussão de hoje, né? Da gente falar sobre como que os sacrifícios se colocam nas histórias. Dentro disso aí que o Gui tá falando, Emílio, é interessante porque a nossa pegada do Peregrino aqui é uma construção. E esse episódio pra gente é muito importante, porque quando a gente fala sobre sacrifício, a gente se lembra que nem sempre quando o herói ingressa na aventura, ele tem noção do preço. É verdade. E chega um momento em que ele começa a descobrir que o preço talvez seja o preço cabal. O final, né? O preço máximo. E eu gosto muito de quando a gente observa obras, observa histórias, boas histórias, seja em filme, peça, teatro, seja o que for, bons livros, essa construção do herói em si, quando ele começa a carregar uma certa, isso que o Gui falou brilhantemente, que quando ele começa a perceber que talvez o sacrifício seja inevitável, ao mesmo tempo que ele vai se preenchendo de heroísmo, uma tristeza vai tomando conta ali daquele coração. Como é que você vê isso? Como que... Porque isso é tão bonito, né? De fato, é tão profundo. Eu creio que essa questão da tristeza que acompanha o momento de quando você se dá conta que não vai ter jeito. Vai ter que ser você mesmo botando a bomba ou desarmando a bomba ou jogando o negócio final. Vai ter que ser você e que quando você olha o tempo, provavelmente não vai dar tempo de sair do prédio. Não vai dar tempo. Eu vou ter que armar esse negócio, eu vou ficar aqui mesmo. Então esse momento que a pessoa se dá conta de que o sacrifício vai acontecer. Para o leitor, para a audiência, isso é forte, isso é pesado. Isso a gente fica assim, não é possível, tem que ter um jeito, tem que ter uma saída. Não é possível que esse custo final vai ser isso mesmo. Não, eu gosto tanto dele, ele não, por favor, mata o secundário lá, eu não gosto tanto dele, alguma coisa assim. A gente fica querendo achar uma solução, e normalmente é um dos momentos mais belos da história, porque ela traz esse misto de o triunfo pelo jeito vem, mas ele vem com custo, não vai ser fácil. Preço. Vai custar tudo. Vai custar sangue e osso, como diz uma canção. Vai custar tudo. Tava lembrando de um filme vindo pra cá, o Dunkirk, né? O Dunkerque. Filme de guerra, né? Aquele filme é lindíssimo e pra mim, como que é a política de spoilers aqui? Já era, né? Já foi. foi um Passou, filme, gente. Você já não passou viu o 5 filme? anos, já pode soltar spoiler. Quando o piloto tá lá no Spitfire dele, né? E eu fiquei louco pro Spitfire por causa desse filme, né? Eu sou apaixonado naquele avião, porque fui pesquisar sobre o avião. Mas quando fica claro que ele tem ali, é ele que vai impedir que ele vai conseguir que a galera entre nos navios para fugir. E ele tá ficando sem combustível e ele já percebeu. Não vou ter combustível para cruzar de volta. A única forma dessa turma entrar no navio para voltarem para a Inglaterra é se eu decidir não voltar e ficar aqui sobrevoando e atirando em quem eu conseguir
E aí tem aquela cena do pouso que é magnífica, né? Uma cinematografia incomparável, dele já a hélice parada, ele só planando e descendo. E aquele tema maravilhoso. Então essas cenas costumam ter muita beleza, sim, porque a gente entende que quando alguém dá esse passo de se sacrificar em prol dos outros, isso não é algo pequeno. Isso não é algo que todos fariam. Isso é algo que a gente reconhece. Existe um tipo de grandeza que às vezes é inesperada, às vezes é previsível, mas muitas vezes vem de onde a gente não esperava mesmo. A gente pode falar que, modernamente, um dos exemplos mais que está presente na mente da galera é o Homem de Ferro? No final ali do... Será esse o exemplo mais vívido? Muito bem construído. Eu acho que é exatamente isso, tipo, do personagem que ninguém espera, que nunca foi estabelecido como esse cara, e de que no final a gente tá tão apegado a ele, e ele olha pro Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho só fica assim, né? Só tem uma chance. Uma chance. Só tem um caminho, né? O interessante do Homem de Ferro aí que o Japa tá falando é porque, assim, se você pega, falar a nível de construção de histórias, de uma narrativa que tá saindo de um lugar e tá indo para outro lugar, como a gente falou no episódio anterior aí com o Jonas. Acompanhando o personagem Homem de Ferro do cinema, né? O Tony Stark. No começo, você percebe que ele não tá nem aí pro negócio. Ele tá curtindo aquilo ali, tá curtindo egoísta, a emoção. Né? Extremamente egoísta. Filantropo, playboy. Ele é o cara que quebra um paradigma, porque ele diz assim, não é pra você falar que é o Homem de Ferro. Ele fala assim, olá, sou o Homem de Ferro. Ele revela a identidade secreta dele, e aí vai construindo esse personagem com crises, com dramas e tudo mais. Sim. Mas chega um ponto em que ele começa a perceber que as habilidades especiais que ele tem ele é alguém que ele tem uma função que, se ele não cumprir, ninguém vai cumprir. Ou ele ou ninguém vai ter mais. Ou ele ou ninguém faz. E você percebe que ele começa a lutar contra aquilo, né? Mas aí, nesse que o Japa citou, que é o Ultimato, tem, de fato, ali um momento em que ele... E é doloroso mesmo, assim. E esse processo ele vai sendo construído na cabeça do Homem de Ferro. Porque desde o Guerra Civil ali, ele vai percebendo que todas as ações que ele teve, e até a consequência do Era de Ultron e tudo mais, levaram outras pessoas a sofrer. E ele vai percebendo que, talvez a resolução tá em mim. Eu tenho que dar esse passo de sacrifício, né? Isso vai sendo construído, né? Inclusive ele fala, né? Olha só, eu tive uma visão lá que me atormentou quando ele vê os Vingadores mortos ali e tal. E o Capitão América vira pra ele, né? Você poderia ter impedido. Na visão. Isso é o Homem de Ferro 3. Não, isso é na Era de Ultron. Na Era de Ultron mesmo? Na Era de Ultron ele tem a visão. Cara, e acho que isso, ele leva todo esse peso de responsabilidade até o final, e quando ele, de fato, acaba dando o estalo, né, e aquilo lá tem consequências fatais para ele. Isso, mas olha como eles acrescentam uma coisa interessante, que é o peso do sacrifício. Antes disso, talvez na construção toda, eles dão para ele o quê? Uma família. O custo fica maior, né? Porque não é mais o mulherenco irresponsável que vai se sacrificar. Tem a filha, agora, ele tem um relacionamento com a filha, né? E aí ele conversa com a Gwyneth, né? Paltrow. Como é que é o nome da Pepper Potts. E ele fala, e aí, será que eu vou? Eu acho aquela cena magnífica. E aí, eu vou? E ela vira pra ele e fala assim, se eu falar pra você não, você não vai? E ele falou assim, provavelmente não, eu vou. E aí ele sabe que a missão é maior. E ele sabe que o custo dessa missão provavelmente vai ser um sacrifício. É sensacional. Para essa galerinha que pega essa pegada aí do cinema da Marvel, o sacrifício, para mim, o Tony Stark é essa figura do sacrifício. E a verdade é que esse tipo de situação, ela aparece no coração de todo mundo, né? Todo mundo já se viu numa situação em que você percebe, tem que ser eu mesmo. Queria que alguém pudesse fazer isso no meu lugar, que alguém segurasse esse rojão, que alguém lidasse com esse problema. Às vezes, nós pastores na igreja, né? Sim. Tem coisa que eu fico assim, tomara que algum presbítero resolva essa bomba aí. Tomara que alguém vai na frente. Eu falo, vou ter que ser eu mesmo que vou ter que encarar esse leão aí. Mas às vezes é uma situação familiar mesmo, que você percebe, tem que ser comigo mesmo. E você vai com uma resignação heróica, que tingida de melancolia, mas com um sorriso meio escondido de quem, mas vai ser um bom final. Eu acho que isso acaba revelando, no fundo, aquilo que você ama mais, né? Quando você é colocado diante dessas coisas, você tem que olhar para o teu próprio coração e falar assim, cara, o que eu amo mais? É a mim mesmo ou é essa missão que foi me dada? É a mim mesmo ou é a minha família? É a mim mesmo ou é a humanidade, sabe? Essas coisas. E
inevitavelmente o sacrifício tem a ver com o amor, tem a ver com o coração. Ninguém se sacrifica por outro amando apenas a si mesmo. Exato. Né? Interessante esse aspecto, né? Ninguém faz se não for pelo outro, né? Isso aí é sensacional. Você falou do Dworkin e o Emílio. Imediatamente veio na minha mente uma outra que me pega muito, que é o Resgate do Soldado Ryan. Nossa, total. Porque, assim, pra mim, uma das belezas é aquela missão. E por que da missão? A missão é que tinha uma mãe, Tinha né? perdido Tinha outros perdido dois, né? outros 2 filhos, e aí vem a ordem. Vocês vão... Ela só tem 3 filhos, e os 3 estão na guerra. Um tá lá... 2 morreram, um ainda a gente não sabe, porque ele tá sumido. Vai um esquadrão. Quase um esquadrão suicida. Tem algumas cenas, e só citando aqui rapidamente, que me marcam profundamente. O primeiro é o começo da missão, quando tá lá o Capitão Miller e alguém chega nele e fala assim: não faz sentido 6 para resgatar 1. Exato. Questionam ele, né? Não é racional. A conta não bate, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa missão. 6 para buscar 1. E aí eles estão andando e eles falam assim, e eles estão reclamando, aí eles viram pro capitão e falam assim: o senhor também não reclama, não? Aí ele pega e fala assim: queixas comigo, elas nunca descem, queixas sobem. É interessante que ele fala isso. Ele vai se eu for reclamar, eu não vou reclamar pros meus, vou reclamar pro meu superior, né? Mas aí tem uma parte lá no final que, né, quando ele precisa se sacrificar, e esse pra mim é um dos filmes que me marca profundamente, porque o começo do filme é o Ryan vivo, numa lápide, diante de alguém que se sacrificou. E aí a cena final é quando tem ali chega aquele tanque, não tem o que fazer, e o Capitão Miller, ele pega e fala assim: não, pra salvar esse guri eu vou ter que me sacrificar aqui. E aí ele chama o menino, ele já tá ferido lá, né? E tem uma sequência de coisas lá. Ele chama o Ryan e vira assim pra ele e fala assim: faça valer a pena. Cara, essa frase eu acho sensacional, do Miller falando no ouvido dele: faça valer a pena. O sacrifício todo que está sendo feito aí para resgatar a sua vida, faça a sua vida valer a pena. Eu acho interessante esse conceito, assim, de que também, evidentemente, a gente não, quem se sacrifica não tem que cobrar do outro o que o outro vai fazer com a vida e o que ele vai fazer com aquele sacrifício. Mas o peso de quem se sacrifica, para aquele que está recebendo o benefício do sacrifício, ele tem que levar em consideração, né? Ele tem que se lembrar. Alguém fez algo por mim, né? Alguém foi lá no meu lugar. E normalmente, quando a gente está crescendo, tem um ponto na vida, seja, às vezes, ainda adolescente ou mais velho um pouco, em que você se dá conta de certos sacrifícios que seus pais fizeram por você e que você não tinha olhos para ver ainda. E aí, num certo momento, seja quando você começa a trabalhar ou algo assim, que você começa a ver: eita, esse negócio de trabalhar 40 horas por semana é difícil. E meu pai trabalhava 60. E você cresce nos seus olhos em estima por aqueles que fizeram por você, e algo que você não dava nem muito valor. Mas aí você vê: puxa vida, meus pais fizeram muito por mim. Ou amigos, ou gente que fez algo a grande custo. Seja um investimento financeiro na sua vida, seja um investimento de tempo. Sim. Né? Eu me lembro de pastores que gastavam tempo comigo. Eu aparecia lá, por exemplo, o reverendo Vadislau Gomes, que foi um grande mentor para mim. Às vezes eu aparecia na casa dele, sem perguntar se podia, só aparecia. Cara folgado. Ia lá, assim, e ele dedicava um tempo para mim, me dava atenção e tudo mais. E hoje eu vejo, falei: cara, que amável, que maravilhoso esse sacrifício que ele fazia por mim, de tempo, de se oferecer. É um sacrifício, né? E eu, sei lá, adolescente bobo, só achava assim que meio, normal. Não era normal. O que era feito por mim era realmente extraordinário. E às vezes, assim, a gente falou de jornada de trabalho e você cuidar da sua família e tal. Jornadas, elas requerem sacrifícios. Então, a jornada, ela vai precisar de um sacrifício teu, assim. Você olha para, por exemplo, histórias, livros e tal de ficção científica que tratam sobre exploração espacial. Por exemplo, Star Trek. Ou qualquer Battlestar Galactica e tudo mais. Você vê equipes inteiras que entram em uma viagem, uma missão espacial, e eles sacrificam ali o tempo com a família, sacrificam ali vou aproveitar a Terra e tudo mais, mas ele vai viajar num mundo desconhecido. Ele vai passar eras, talvez, e até envelhecer muito menos do que a própria Terra. Eu lembro do Interstellar.
Nossa, gente, esse Aquela livro, cena esse dele filme faz vendo o chorar, vídeo. pelo amor de Deus. É. Porque eles estão A ali filha, né? numa época... Eles envelhecendo, né? Nossa, essa parte, pelo amor É de Deus. O cara recebendo os vídeos, né, dos filhos, e aí percebe que vai passando O tempo tempo, tá passando vai passando tempo, pra ele. e ele ali chorando, E a câmera só chorando. no McConaughey, né? Só mostrando a cara Nossa, dele. gente. É um baita ator também, né? E eu fico pensando, cara, tem jornadas na nossa vida que a gente entra em missões e a gente percebe que existem coisas que a gente tem que fazer. Que tá custando. São coisas pra que gente. e vão custar isso. Vão custar que o mundo vai bater num tempo e você vai estar em outro. Que o mundo vai funcionar de um jeito e você está funcionando em outro. E o herói, ele é meio que chamado a isso. Muitas vezes a gente tem missões que são colocadas nos nossos lombos que é justamente isso. Ó, o mundo vai bater numa toada, você está em outra. Parece que você está sendo retirado desse lugar para funcionar numa outra batida, num outro lugar, e em algum momento você vai voltar a se relacionar com o mundo assim. Mas tá tudo diferente, né? Tá tudo diferente. Você não e é o o mundo mesmo estão mundo. diferentes. E você percebe que essa distância, no começo é claro, parece que você tá ali, é só um pouco, não, mas olha, tal. Mas à medida que o tempo vai passando, a história vai progredindo e os sacrifícios vão sendo feitos, parece que cada vez mais o herói se transforma e para preservar um mundo que continua o mesmo, o que tá rolando e tal, mas que cada vez mais ficam diferentes. Já né? que a gente só tá falando de Christopher Nolan, o Batman, um Cavaleiro episódio das sobre isso, Trevas. Batman, Cavaleiro das Não. Trevas é exatamente Sim, isso. E tal, Já que acontece estamos falando isso. de Dunkirk, E você vê, né? Interestelar. Só tem É, Christopher aquele Nolan. final Hoje é o lá. Christopher Nolan. Daqui a Toma aí, pouco ele entra nessa haters. porta. Mas se a gente tem o Nolan, vai falar de quem mais? Pra quê? É? Não precisa falar de quem mais. Viu? Pega essa, Olha, eu hater. gosto, cara. eu O gosto. Gui, não, o Emílio, o Gui, ele sempre que fala de Nolan, ele quer fazer crítica. Tem que fazer a crítica. Ele faz Não, crítica. não Mas eu sabe vou ter que elogiar, concordar, eu vou ele ter que explica concordar demais, com o Gui. convenhamos. Não, eu vou ter que concordar com o Que Gui. isso, Quando você ele fala ali, simplifica demais, às ô vezes, Japa, você tá trazendo aí... A vida de vocês é muito triste, Não, gente. não, você tá trazendo ali... Ó, Batman Cavaleiro das Trevas é bom. Não deve gostar de sorvete, né? Sabe? Uma pessoa assim. Não. Batman... É muito gelado. Não, mas Emílio... Emílio, Batman Cavaleiro das Trevas é sensacional, não tem o que acrescentar ali, mas o que vem depois ali, aquele final lá... o jeito nota 9.8 em vez de 10. Não, pô, nota 7 muito Mas- ali. mas A é- menina morrendo lá, ó, não, vamos aqui, ó, o pessoal da audiência vai ver aí, vai concordar comigo. Vamos Você lembra, fazer você enquete lembra no da menina público, né? morrendo? Você lembra da menina? A menina morre assim. Não, aquilo não é cena de cinema. E outra coisa, Então, aqui, um grande especialista em morte Não. alheia, igual falou. Eu gosto do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu gosto desse filme. Você gosta? O Gui, Eu não, o Gui eu tem um gosto podcast, a gente tem um episódio inteiro e ele falando que o 3 é melhor. Mas é muito bom, gosto, cara. Eu acho cara. ótimo também. sério? Mas o problema do Gui não é com o Batman, é com o Nolan. Eu queria uma camisa daquele time de futebol americano, vou arrumar ainda. Aí, ó. É o Gotham, Ai, Gotham Knights. Gotham Knights, Knights. aí. É, não, eu tô por dentro disso aí, Viu? mas não... Mas, Não, eu sou desse nauta aqui o da galera, terceiro filme então... do Batman tem o sacrifício do Batman, ele tem que entender isso Exato. também. Que ele tem um papel a se cumprir dentro de um mundo que já mudou. Dentro de um mundo que no filme anterior, o Cavaleiro das Trevas, não aceita mais, inclusive. Dentro de uma Gotham que não reconhece como o herói dela, mas como o algoz. Sabe? Então, às vezes a gente tem esse dilema, que você tem que tomar decisões e ter pesos de responsabilidade que às vezes não vai deixar você como o bonzinho da história, como uma pessoa mais Sim, carismática. não vai ser e tal. reconhecido o seu sacrifício, necessariamente. né? É. O Homem-Aranha agora, recente também, onde ele se sacrifica. Óbvio que o problema foi ele que causou também, tem isso. Tem esse detalhe. muito... Ele é um baita do adolescente nesse filme. Mas ele se sacrifica. Vários problemas ali que ele cria. Não, mas o Homem-Aranha é exatamente esse termo, assim, de alguém que se sacrifica e nunca é lembrado por isso, ou não é reconhecido Sim, não, por isso. no conjunto personagem... inteiro. Se você tiver algum problema com uma inscrição à faculdade, é mais fácil fazer todo mundo esquecer as coisas, não é mesmo? Pronto. Você já vai direto no mago principal. Mas, Esse custo, só dizer uma coisa, ele é para quem te ama também, não só para quem se sacrifica. E muitas vezes esse custo não é reconhecido, né? Sim. Como, voltando pro Interestelar, não é só ele que perde, É, a filha a perde filha também. perde, né? E é engraçado que, por exemplo, a minha filha, ela tem 9 anos, né? E ela anda meio brava quando eu viajo para pregar ou para fazer conferência, alguma coisa assim. Então ela fala assim, papai, o pessoal que te convidou para pregar, eles não sabem que você tem filha, não? Nossa, olha só. E eu olho assim, sabem, filha.
Sabem? E mesmo assim chamaram? Por que eles não chamam alguém que não tem filha? Pra falar, vai ficar um Olha dia sem só. o papai, a gente tá mó colado, tá mó grudado, uma fase sensacional, assim. Então, tem um custo pra quem ama o que vai também, né? Sim. Que perde da sua Quem presença, fica. perde do seu tempo. Assim, você falando dessa questão do sacrifício, essa conversa é muito importante, porque a gente foi construindo isso aqui ao longo do tempo, e quem está nos acompanhando talvez pense sobre, para eles, a questão do sacrifício. Eu me lembro, Emílio, eu lembro direitinho, Gui, no meu grupo de amigos que eu estava ali totalmente estabelecido, tinha ali meus 21 anos, amigos desde a minha infância que me ajudaram no momento da minha luta, sabe, do meu crescimento. Aí fui pro seminário, terminei o seminário, veio o convite era para morar em outro estado, saindo de Anápolis, Goiás, e indo morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E por que dessa história? Porque eu lembro quando veio o convite, eu comentei com os meus amigos, a pergunta foi: você vai aceitar? Né? Ou seja, é como dizendo, você vai nos abandonar, você vai deixar que seus amigos e tal. E eu lembro que no dia, e essa é uma memória muito, muito forte que eu tenho pra mim, porque assim, no dia da mudança, né, pegar um ônibus, e eu lembro que o meu melhor amigo, ele vem de carro e fala assim: eu vou te levar na rodoviária. E da minha casa da rodoviária, eu nunca tinha visto esse cara chorar. Esse cara chorou O caminho todo. alto, chorou alto, assim, sabe aquele choro alto. Ele sabia que tava mudando pra sempre, né? Não, e aí, eu tenho 20 anos depois pra falar. Quando eu entrei, aquilo pesou. Quando eu entrei no ônibus, eu entrei pesado. Eu falei, cara, E eu pensei assim, o que eu tô fazendo? Eu não conheci ninguém em Campo Grande. Tava indo assumir o ministério que exigia de mim que eu fosse. E eu lembro, Emílio, que pra mim é muito significativo, por isso que eu tô contando essa história, que eu lembro quando o ônibus sai de Anápolis. Anápolis ele é uma parte alta, mas quando o ônibus saiu em direção a Goiânia e de Goiânia para o Mato Grosso do Sul, para aquele outro estado, eu lembro que eu fiquei olhando para trás, assim, sabe? E eu olhava e falava assim, cara, tá sua noiva, tá sua mãe, tá seu pai, tá suas irmãs, estão seus amigos ali, tá todo mundo ali, o que você tá fazendo? Desce desse ônibus, Cara, e eu assim, sabe, me dando um desespero, você tá indo pro desconhecido, e eu olhando, e eu assim, eu lembro que essa era a cena, eu olhando pra cidade iluminada, eu falei assim, tá tudo ali. E, cara, veio no meu coração aquele texto assim: aquele que lança a mão no arado, se olhar pra trás não é digno. Esse texto veio forte no meu coração, eu falei assim, eu sei por que eu tô indo. É por Cristo. E eu lembro de fazer esse movimento aqui, Emílio. Eu tava olhando pra trás e olhei pra frente e falei assim, cara, agora eu não olho pra trás nunca mais. Mas aí, 20 anos depois, eu deixei essa turma. Cara, nunca mais foi o mesmo. Nunca é. Gui. Nunca mais. Quando eu volto lá, é um grande amigo meu, mas eu tô mudado, ele tá mudado. Vivências foram feitas a partir da mudança, que eu entrei em outros caminhos, ele entrou Com em certeza. outros. A gente se encontra, ri, a amizade tá lá, mas... Lembra umas histórias daquela época, Lembra mas histórias é da época, mas, cara, ou seja, o sacrifício, né? A gente faz sacrifício. E ele traz um custo, mas que beneficia muita gente. Você vê isso nos sacrifícios bíblicos, né, de muitas pessoas. Você vê, eu sempre penso no apedrejamento de Estevão. Sim. Né, você vê, porque Estevão, cara, ele nem era dos principais, sobrou pra ele, sabe? Tinha lá, pega Pedro, pega Lucas, não, foi Estevão. E foi um cara que viveu tão pouco em termos de vivenciar a igreja crescendo, viu Cristo, olhando aquilo tudo, tomou pedrada até morrer. E aí, o que a gente faz com isso? Tem muitos que se entregaram, muitos que fizeram o sacrifício final, literalmente, e tinham suas vidas todas aí pela frente. É, isso mesmo. No Senhor dos Anéis, quando a gente vê o final da história, aí você tem... Enfim, o anel é destruído, o Gollum acaba caindo, e, enfim, resolve tudo aquilo. O Campos de Pelennor já tá todo resolvido a história, os orcs estão tudo fugindo, etc. Eles voltam ali para Gondor e eles estão ali num período em que eles estão nas casas de cura, né? Você tem Frodo, acorda. No filme o Peter Jackson coloca isso, né? O Frodo acorda, aquela cama, aí vem todo mundo visitar, todo mundo fica... Nossa, todo mundo fica super feliz e tal, pá... Mas ao mesmo tempo você tem os outros hobbits, não só Frodo e Sam, que mudaram durante toda a jornada e foram transformados pela jornada, mas você
tem o Meriadoc Brandenburg e o Peregrine Took também transformados pela história. Eles, inclusive, até cresceram um pouco mais do que os outros hobbits. E o livro fala que eles ficaram mais altos e tal. Quando eles voltam pro condado, eles estão diferentes e tal. A jornada os transformou. A jornada fez com que eles experimentassem de outras nações, de outras culturas, de outras tarefas, que quando eles voltam para o condado, os 4... E no livro tem toda aquela questão ainda, que tem uma guerra ali no condado e tal, mas a gente consegue perceber que eles estão diferentes. Mas essa diferença neles permitiu com que um condado fosse preservado no final, sabe? E eles vão lidar com isso. E se adaptar no condado vai ser difícil. Para alguns vai ser mais fácil, para Frodo nunca é. Ele não consegue, né? O próprio Bilbo, né? Ele ficou inquieto, né? Sempre. Eu quero voltar para as montanhas. Eu quero ver as montanhas. As montanhas, cara. Eu preciso ver montanhas. Eu que moro no Planalto Central, eu lembro dessa frase o tempo todo. Eu preciso ver montanhas. Preciso. Não tem nada mais do que tudo chapadão assim. Eu preciso ver montanhas. É triste. Isso do Frodo, no final, ele é marcado pela sua jornada, né? A facada que ele recebe no Nazgûl, do Rei Bruxo, a Morgul Blade que enfia dentro dele, ela nunca é curada plenamente. Né? Acho que isso no sacrifício, e você vai observar grandes sacrifícios na cultura pop, né? Você tem ali o Neo, que se entrega para as máquinas, ele acaba morrendo. Você tem outros sacrifícios dentro da cultura pop, o próprio Luke Skywalker, de alguma medida, o próprio Darth Vader, no final sendo redimido e morrendo, né? Tudo isso geram consequências. E para aqueles que não... Por exemplo, o Darth Vader ele acaba falecendo, né? Ele morre de fato. Sim. Mas o Frodo ele continua vivo, mas ele carrega consigo as marcas muitas cicatrizes, né? Coisa. Como viver com essas cicatrizes? As cicatrizes continuam, né? E isso para alguém humano pesa. Eu acho que tem... Sim, óbvio que a gente espera uma conclusão final, a eternidade como uma conclusão final, Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas, e a gente espera isso até que Cristo retorne, até que ele venha. Mas acho que tem mini histórias no meio da nossa vida que a gente vai ter esses sacrifícios que a gente está falando aqui, e a gente vai carregar conosco esses pesos, essas coisas. Como é que a gente vive com isso, será? Cara, eu acho que todas as vezes que você dá um passo de negar a si mesmo, você está fazendo um pequeno desses sacrifícios. Quando te é oferecida na vida uma oportunidade por um caminho que vai envolver deixar o caminho bom. E você, às vezes ninguém nem fica sabendo, mas você decide, você luta consigo mesmo, com seu coração, o Senhor te ajuda e você fala assim, não vou. E você abandona um caminho que parecia ser agradável, parecia ser bom. E a vida cristã é um constante fazer isso, né? É um constante redirecionar o curso rumo à Nova Jerusalém. Numa das minhas histórias, fazendo um merchanzinho aqui, né? Isso, o time. O Emílio é bom no time. É o que se passou na montanha. Que é a história de dois amigos que vão fazer um trekking no Peru, vão lá fazer o Caminho del Inca, vão passear nas montanhas do Peru, indo para Machu Picchu. Trekking que eu fiz, inclusive, quando tinha 50 quilos a menos e 20 anos a menos, né? E ele se perde nas montanhas e ele tem um negócio meio mágico que acontece lá, ele encontra uma situação que é maravilhosa e que é oferecido para ele a oportunidade de ficar lá. Só que, para ele ficar nesse lugar maravilhoso, a filha dele vai achar que ele morreu. Ninguém vai ter notícia, não tem como se comunicar com o mundo fora dali, todo mundo vai achar que ele morreu, se perdeu na montanha. E aí ele deixa uma situação que o seu coração é desejável, é maravilhosa, é o céu na terra para ele. Ele fala, mas eu não, por pensar na filha dele, chorando a ausência dele, ele abandona e ele vai. Então esses sacrifícios são feitos diariamente. Muitos deles ninguém fica nem sabendo. São lutas que só nós tivemos no nosso coração diante do Senhor. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece as nossas cicatrizes todas. Algumas são explícitas, mas todas só Ele conhece. Excelente. Ô Emílio, falando, esse episódio tá nesse foco e quando as histórias... Porque assim, se você reparar, tem meio que na jornada do herói, sempre vai ter o sacrifício. E aí a gente tá aqui equalizando, contando histórias nossas de sacrifício e tal. Sim. Né? Mas, além disso, você pensa, você como escritor, você que cria, né, histórias, personagens,
o sacrifício sempre aparece ali, na jornada do herói, porque Deus imprimiu isso no coração da gente, pra gente se lembrar do sacrifício, do grande sacrifício de Cristo. Deus colocou isso ontologicamente em nós, de forma que a gente, ao escrever, precise passar por isso? Ou você acha que não? O sacrifício é do ser humano? Que Não, você... eu acho que isso está embutido no nosso coração. Deus né? colocou isso lá, né? Eu creio que sim. Acho que Paulo aponta para isso lá em Romanos 1. Quando ele fala toda aquela discussão sobre o ser humano ter um conhecimento de Deus, ao mesmo tempo que abafa a verdade sobre Deus. Mais para o final do capítulo, ele fala, depois de fazer uma lista de pecados, ele fala que o homem natural sabe que quem pratica essas coisas deve pagar. Então, eu acho que nós temos um entendimento não só de que o mundo é quebrado, de que deveria haver um mundo diferente, pensando em Eclesiastes 3:11, eternidade no coração, mas nós sabemos que é necessário algum tipo de reparação para que isso se ajeite. É claro que o homem caído na sua idolatria não tenta essas redenções de modos também idólatras e perversos, né? Mas é por isso que você vai encontrar qualquer sociedade humana, qualquer tribo perdida, tem uma noção de que deuses devem ser apaziguados, de que coisas têm que ser feitas, de que sangue é devido, de que as coisas estão dando erradas porque algo a gente fez. Então, isso está embutido no coração humano, né? De que para se acertar nas coisas, o custo vai ser alto. Elas não vão se acertar sozinhas. E é magnífica a história da redenção, né? Ela é a grande história. Né? A grande e linda história, né? Porque o Deus que se encarna e comete, né, vem ao nosso favor com essa missão muito clara, né? Eu gosto muito dos discursos de Jesus ali com os discípulos, à medida que as coisas vão caminhando e os discípulos meio que desorientados, e Jesus sempre deixando muito claro ali desde o começo que eu gosto muito do Evangelho de Marcos por causa das primeiras narrativas ali. Jesus já fala de sacrifício e ele perdoa pecados quando ele, naquele caso lá do paralítico que é trazido a ele, lá em Marcos 2, é interessante que Jesus declara perdão de pecado para o paralítico que não podia falar nada, que estava ali, né? Ele estava totalmente paralisado. Mas o fato de Jesus declarar perdão de pecado, tão no início do ministério dele, indica que Jesus diz o seguinte: eu só faço isso porque eu sei que eu vou pagar o sacrifício. Eu tenho consciência o tempo inteiro, o preço. Falhar, né? Sabe o custo de tudo. E a teologia paulina mostra isso depois, né? Que Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, ele se entrega, ele abre mão e tem a jornada dele, né? O sacrifício dele, não só o sacrifício dele de fato na cruz, mas o próprio fato da encarnação toda, né? Do esvaziar-se a si mesmo, o Cristo que nega a si mesmo, né? Eu pergunto para vocês agora, então. Como que a gente tem poucas cenas, e eu acho que elas são pouco exploradas, de Jesus com seus discípulos pós-ressurreição. Eu acho que a gente fala pouco dessas cenas. Mas é o Cristo que venceu, que passou pelo sacrifício e agora voltou mudado. Como que ele está mudado? Como que ele está diferente agora? Tem uma cena que eu lembro que é a cena com o próprio Tomé. Sim. E tem as marcas, né? As Eu marcas. acho que é importante, né? É interessante, né? Que as marcas estão lá. Mesmo no corpo glorificado, as marcas estão lá. As marcas permanecem. Você vai pedir para ver as marcas? Ai, cara. É óbvio que eu vou. É lógico. Claro que eu vou. Porque você não fica curioso pra ver? As marcas que se mantêm, né? E ele docilmente diz assim, pode vir aqui. Então. Vem, passa a mão aqui, ó. Olha o lado aqui, olha o lado. E sabe um negócio que acho que quando Cristo ele volta e... Cara, isso é tão incrível, porque ele pode voltar e a cena no cenáculo, né? Quando ele chega e aparece no cenáculo, os discípulos estão lá, ele pode dizer qualquer coisa. Pode falar, por que vocês foram embora, galera? Seus trouxas. Vocês são as decepção mesmo. Eu avisei, sabe? Bem que eu sabia que vocês não... Cara, e ele entra e chega e fala, paz seja com vocês. Não, e ele poderia ser também um Cristo bélico, né? Porque, por exemplo... Sangue nos olhos. Ele poderia voltar, meu amigo. Olha só como eu sou bom. E assim, e os caras... E falar pros caras, olha, viu? Ressuscitei. E tem uma galera esfregar aí... na cara de todo mundo. Primeiro que esfregar na cara de todo mundo, falou assim, mas agora vamos juntar essa galera aqui, vamos invadir Roma, porque eu ressuscitei, tô corpo glorificado, vamos com sangue nos olhos. Eu me fascino com essa mensagem, que é a primeira quando ele encontra com os discípulos e diz... Provavelmente ele, porque ela no grego tá lá, né, em grego, mas provavelmente pelo grupo íntimo ele falou em aramaico, né, Shalom Aleichem, provavelmente foi essa saudação. Ele declara paz, sabe? É magnífico esse aspecto ali de Cristo e como essa mensagem é importante de como a gente, né, diante dos desafios do sacrifício,
E ele vai... Qual que é o porquê que a gente se sacrifica? E ele sabe que o sacrifício dele trouxe várias coisas. Tem uma turma que não está entendendo o que significa. Então ele vai andar com 2 discípulos até Emaús para explicar o que significa. Ele sabe que tem um amigão dele que está com o coração destruído, porque o negou. E ele vai lá conversar com ele. Ele vai lá e vai ter uma conversa e vai restaurá-lo. E vai comer um peixinho assado lá com eles também e tudo mais. Então o Senhor Jesus, ele volta e ele tem as suas marcas. E ele também está fazendo algo onde todo mundo foi afetado pelo seu sacrifício. E agora é hora de levar adiante essa mensagem e fazer discípulos das nações e tudo que vem com isso. Né? Que é instruir o que fazer depois do sacrifício, né? O que fazer depois que a situação é resolvida. O que fazer depois que a história é concluída, que ocorreu a ressurreição, né? Na jornada do herói você tem sempre tem um ponto, né, de retorno, que acontece a ressurreição do herói, ou então a conclusão de todas as histórias e tal. E aí o herói volta e... para a maioria das histórias, aquilo lá acabou, feliz para sempre, fim do livro, fecha e beleza, tem lá continuação e remake depois de 20 anos, mas a história, nossa, ela continua, ela tem uma propagação posterior, né? Você tem o Atos dos Apóstolos após os Evangelhos, né? Você tem Cristo falando assim, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, então, portanto, façam discípulos, ensinem as pessoas a guardar aquilo que eu vos tenho ordenado. E aí tem a frase que, cara, que ele fala, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias, sabe? A ressurreição de Cristo, o sacrifício de Cristo, nos garante que nós não andamos sozinhos no que fazemos, nos garante que tanto quando a gente olha para o sacrifício dele, por toda essa entrega, toda a humilhação que ele sofreu, para a sua ressurreição, para o seu corpo glorificado, nós olhamos para isso garantidos que temos uma confiança em sua companhia, sabe? Cara, isso... E ele não fica, né? Depois de 40 dias ele vai para os portos cinzentos, por assim dizer, e se vai. Mas vai preparar morada. E ele avisa, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão chamando quem quiser no caminho para se juntar. Qualquer um que quiser pode se juntar a vocês? Pode, qualquer um. Toda semana vocês se encontram, bebam vinho, comam pão lembrando de mim e vamos indo. E acabou a história. E tem 2000 anos que a gente tá nessa. Não, só de contar pros outros. Isso é sensacional, que é o testemunho do testemunho, né? Testemunho do testemunho. E aí você tem aquilo que você falou. Lá na sequência, Estevão, sacrifício. Porque tá espelhando, o meu Redentor sacrificou, eu sacrifico também. Aí 12, Tiago. Meu Redentor sacrificou, eu sacrifico também. E aí você tem a história... O Pedro morre. Cara, isso é muito Todos bonito. os mártires dos os 2 irmãos, né? Tiago é o primeiro e João é o último. Isso. É legal isso. Os 2 irmãos são o primeiro e último dos apóstolos a falecer. E assim vai. Eu acho que todo aquele que se entrega posteriormente a isso em prol de uma história, que carrega em si uma história, ele mostra que um grande sacrifício, ele deixa um legado, ele deixa uma história, ele deixa um mártir. Sim. Ele deixa uma história a ser contada. Porque acho que em um dos outros episódios a gente estava falando o seguinte: diante das grandes provações de um herói, ele vai ou ir para um caminho ou para um outro. Ou ele se torna um herói, de fato, ou ele se torna um vilão. E o vilão é sempre o caminho mais fácil do egoísmo. O caminho do vilão é sempre esse caminho, porque ele quer o poder. Os dois vão ter, de alguma maneira, dentro das histórias fantásticas, um poder concedido. O herói, ele é esse que ele sacrifica, ele tem o poder, a ressurreição, através do sacrifício em benefício de outros. A virtude sempre é olhando para o outro, não para si. O vilão é esse que olha só para si. Ele vai ter essa magia que tem um custo, mas é uma magia que ele quer só para o benefício próprio. É só para o uso próprio, só para a própria vilania, né? E o herói é esse que muitas vezes encontra o caminho do sacrifício. E aí esse caminho é o caminho que é lembrado. Esses que a gente conta ao redor da fogueira, né? Essas são as histórias. As histórias que você fica lembrando, que você fala, nossa, olha só, vou contar uma história aqui pra você. Vamos contar a história daquele grande herói que se sacrificou por um grande povo e tal. E é inevitável a lembrança dos grandes heróis, a gente chama de heróis da fé, né? Que são os personagens bíblicos que carregaram, assim. E aí a gente lembra do Hebreus capítulo 11. Sim. E tem a frase que ela é assim... Porque a gente fica se importando, eu tô aqui na minha vida hoje, eu tô aqui fazendo várias coisas, eu tô trabalhando, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho boletos para pagar, eu tenho familiares que às vezes estão me decepcionando, eu tenho amigos que estão me traindo e tudo mais. De que vale a pena viver nesse evangelho? De que vale a pena agarrar nessa história de Cristo de fato e tal? E aí Hebreus 11 fala assim, olha só, teve gente que viveu pela fé, mas homens dos quais o mundo não era digno deles.
Porque eles não viram a conclusão das promessas. E não viram enquanto vivos. Acenaram para elas de longe. Né? Cara, isso é incrível, porque... É incrível, porque você tem um vislumbre da eternidade e um vislumbre da recompensa, mesmo que essa recompensa não seja a tua agora, sabe? E às vezes você pode ver... Você tem também heróis. Claro, o Senhor Jesus é um herói que sempre andou certo, né? Certo. Mas você tem aquele herói que é o cara que passou a vida dando mancada, mas que na hora final ele vai e faz o certo. Sansão é o grande exemplo tipo disso, Sansão. né? Nossa. É o cara que passa lá, ai, Sansão, não é possível, de novo, cara. Parece que o cara se mete as mesmas enrascadas de novo e de novo. Mas é muito interessante que mesmo assim, Sansão parece que é o único em Israel que ainda lembra que Filisteu é para lutar e não para ser amigo. Ele vai lembrando disso, ele vai lembrando. E aí ele, no final, ele dá esse triunfo final, ele fala assim, Senhor, me deixa no meu fim fazer algo grande pro Senhor. E faz, né? E tá lá em Hebreus 11, né, Sansão? Tá lá na lista. A nossa esperança é essa. Se Sansão está lá... Tamo junto. Tem esperança pra gente. Tem esperança pra gente, com certeza. Tem uma música, eu acho que eu já tinha visto essa música, de uma banda que se chama The Collection. É uma música que se chama Dirt. Dirt é pó. E ele vai contando essas histórias. Fala de Adão, fala de Sansão, fala de Davi, fala de José, fala de Salomão, fala de Paulo. Ele vai falando como que para cada um desses personagens bíblicos tinha um ponto de pó, um reflexo do pó. Isso. Um reflexo da própria queda de Adão, né? Ele não chama de queda de Adão, mas você vai percebendo pé de barro que ali. quando ele fala pó, barro, é isso, tem pés de barro. E esses pés de barro, eles têm consequências, têm coisas e tudo mais. Só um que não teve, né? O tal do pé de barro. Só um. Ele era de barro também, mas não tinha. E interessante, eu vou pregar 2 Pedro 1, 16 a 18, domingo agora, e é justamente quando Pedro faz referência à transfiguração. Que eu acho que esse é um dos momentos que Pedro, João, nunca superaram mesmo. Você vê, Pedro está escrevendo a sua carta, próximo da morte, ele está falando, eu vi na Montanha Santa a magnífica voz dizendo. João também, nas suas cartas, fala, nós vimos a sua glória. Então aquilo lá foi um negócio tão marcante na jornada de Jesus Cristo que... Sem te interromper, mas eu acho que é por isso que Pedro, lá na hora que Jesus está dobrando para lavar os pés, Pedro fala assim, não, eu vi lá na transfiguração, você não vai lavar meu pé, não. Eu sei de coisa... A turma aqui não sabe, eles não viram. Lá. Quem estava na montanha sabe. Eu imagino sempre eles descendo da montanha e os outros perguntando assim, o que aconteceu lá? O que foi lá na montanha? Não pode falar. Segredo. Sensacional, Emílio. Cara, eu acho que toda essa história, ela dá pano pra manga, acho que ela dá muito a se falar, e a gente tá aqui falando sobre o sacrifício, sobre o custo. Eu acho que conversando um pouco, quando a gente tava falando sobre a pauta, o que a gente poderia falar, o Emílio me diz assim, tem uma grande história sobre astronautas. Astronautas, sim. É muito interessante esse negócio de voltar para casa, né? Porque os astronautas fazem algumas coisas que eu acho que todo menino, em algum momento da vida, falou assim, quero ser astronauta. Pode não ter durado muito essa fase de ser astronauta, mas foi. Quero ser astronauta. Por exemplo, eu mesmo já passei, não dá mais, na minha idade, não tem mais como ser astronauta, acho que está fora de curso. Mas eu lembro de ler uma matéria muito interessante que falava de uma questão psicológica mesmo, de astronautas que tinham passado... O cara foi à Lua, o cara passou anos em órbita e tal, aí o cara voltava para casa, acabou os anos dele, acabaram os dias de glória espacial. E aí o cara agora, a mulher dele leva o lixo pra fora. O cara assim, comum. Eu fui pra Lua. Você acha que eu vou ficar levando lixo pra fora? Eu experimentei algo tão grandioso, tão épico, algo que uma minoria da população da história do mundo experimentou. Agora, como é que eu volto a viver no condado? Como é que eu volto a viver aqui entre meros hobbits? E os caras ficam meio doidos, alguns deles, assim, tem dificuldade nessa reentrada, né? Tem dificuldade nesse retorno à normalidade da vida. E muitas vezes é assim também, quando a gente passa as nossas grandes jornadas e a gente volta e fala assim, interessante. A vida segue, mas a vida está diferente. Voltei aqui à escola onde eu estudei no ensino primário. Uau, esse parquinho parecia muito grande quando eu estudava aqui, parecia bem grande. Todo mundo teve essa sensação. Uau, essas salas de aulas eram tão grandes. Uau, aquela professora, ela bate no meu ombro agora, ela era enorme. Então tudo isso mudou os nossos olhos, né? Sensacional. Tem uma série que eu gosto muito, que é The Crown. E The Crown tá voltando agora pra
para sua 5ª temporada, depois que Rainha Elizabeth não está mais entre nós. Mas The Crown narra a vida... Calma aí, preciso falar um negócio. Rainha Elizabeth, não sei se você sabe disso. Eu acho que você sabe. Rainha Elizabeth que morreu presbiteriana. Pois estava na Escócia. Estava na Escócia. Estava na Nossa. Escócia, mas presbiteriana. Não, eu tinha que falar isso porque, enfim, né? Boa, né? Aí o que acontece? Tem um episódio que narra um momento do príncipe Philip, que ele está numa crise de meia-idade. A narrativa da história do príncipe Philip, eu gosto muito de The Crown, mostrando essa questão, sabe? Essa coisa, tem hora que eu olho para a realeza ali, me lembra muito dessa coisa nossa da gente saber da nossa identidade, nós, filhos do rei, mas lidar com a nossa carnalidade. Então, eu gosto muito de ver a família real, as dores, as fragilidades, a podridão, em alguma medida, que é mostrada na série. Mas tem um momento da série que o príncipe Philip ele está em crise da meia-idade. E até o momento em que a Rainha Elizabeth, e isso... Então a série é baseada em fatos reais, eles pegam históricos ali, então eles montam. Mas é bem uma época que a Rainha Elizabeth está muito impactada pelo Billy Graham. E aí ela chama o Billy Graham, e aí o príncipe Philip vê lá o Billy Graham, não vê muita coisa no Billy Graham, mas a Rainha Elizabeth está impressionada com aquele pregador, só que o estilo de pregador do Billy Graham não agrada muito o pessoal da Inglaterra e tal, ela começa a fazer uma aproximação, né? Televangelista. Isso. E tal. E ela muda até o cara que era o pastor, que era o líder lá que era da comunidade lá da abadia, onde eles congregavam, era um senhor já que estava meio já bem idoso, falhando nas palavras, e o príncipe Filipe ia para os cultos e ficava dormindo, e ela olha para aquilo e fala assim, não, a gente precisa de um pastor mais novo, e traz um pastor mais novo de meia idade ali para conversar com o Filipe que está em crise. Só que nesse período é período quando os Estados Unidos chegam na Lua. E aí, o cara vira pra ele e fala assim, na agenda real, fala assim, olha, os astronautas que voltaram, eles vão fazer um tour pelos países e vai começar aqui pela Inglaterra. O Buzz Aldrin, o Michael Collins e o Neil Armstrong. E quando fala isso, o príncipe Philip fica assim, cara, os astronautas vão vir aqui. E esses caras devem ter coisas fantásticas pra falar, porque esses caras... E ele tá até numa vibe que ele, depois que houve a notícia que os astronautas vão lá visitar o Palácio Real, e ele pergunta pra rainha, você vai deixar eu ter um tempo com eles, né? E aí ela fala, não, vou ver isso e tal. E aí ele dá uma vibe, porque ele é piloto também, ele aprende a pilotar, e ele numa viagem, mostra ele numa viagem de avião, ele tenta ir o máximo de limite, assim, como que deve ser conhecer o cosmos e tal. Bem, tudo isso é gerado, esse cara tá com crise no coração, ele se encontra com os astronautas. A cena, pra mim, é uma das mais divertidas de The Crown. Tá lá os 3 astronautas que foram à Lua e o príncipe Philip tá assim, ó, com os olhos... Meus heróis. Quem esses heróis? Esses caras devem ter quase muita coisa... como deuses. Esses caras vão ter coisas importantíssimas pra falar, porque esses caras viram o cosmos, eles saíram do planeta Terra, eles estiveram na Lua. E aí eles estão lá assim, e no primeiro momento a cena é silenciosa, e ele tá nervoso, né? E os caras falam assim, a gente quer fazer uma pergunta... Aí começa a conversa assim, os astronautas rindo, né? E aí os astronautas falam assim, a gente pode fazer uma pergunta pra você? E aí o príncipe Filipe, não, mas eu que quero perguntar pra vocês. Vocês querem perguntar o que pra mim? Como é que é ser príncipe? Que deve ser uma coisa muito legal. Como é viver na realeza? Como é ter esse... E aí a cena vai mostrando o príncipe, ele vai ficando assim, sabe? Ele vai... O que eu quero em vocês é o que vocês querem em mim. Como que é esse negócio, né? Mas é muito interessante essa coisa da nossa humanidade ali, esse episódio marcou muito dos astronautas que foram, mas continua sendo ser humano, mesmo modificados, né? Continua com um anseio no coração. Sim, com essas certeza. Coisas sensacionais aí, né? Muito bom. A gente tem muito mais a falar. Com certeza temos muitos assuntos assim para tratar. Eu convido você para ficar atento aos próximos episódios. A gente tá acabando a temporada, tem mais um pouquinho de episódio ainda, tem um rabichozinho assim de história épico que a gente precisa contar. Eu garanto que o próximo episódio, se você não teve a cabeça estilhaçada com o Jonas Madureira e esse episódio não tocou o teu coração, eu não sei mais o que acontece com você. Eu acho que você é de pedra, você tá petrificado, precisa do Aslan voltar. A gente meio que fez o caminho do Jonas, né? A gente fez lá mente, a gente foi agora pro coração, e aí? Como diz o Emílio, se você não foi tocado é porque você não gosta de sorvete, né? Então, você não deve gostar de sorvete. Medida, né? Você tem uma semana pra você comprar um sorvete, gostar de sorvete e voltar aqui no próximo episódio. Emílio, muito obrigado, viu? Um prazer, querido. Deus abençoe. Fica com a gente pro próximo episódio. Até a próxima. Tamo aí, Valeu, Peregrino Emílio. da Alvorada. Valeu, Tchau. queridos. Lembra É de nóis. curtir
o vídeo. Lembra de se inscrever no canal. Dá o like, compartilhar. Ativar o sininho. Ativa o sininho. Comentar. Comenta. Mandar pra sua avó. Isso. Manda pra galera. Isso. Mandar para 3 amigos e um inimigo. Qual é o seu rival? Quem é seu Nêmesis? Nós temos o aqui Nêmesis do Jonas é o Agrapa. nós temos descoberto que temos um vilão aqui. Isso aí, gente. Deus abençoe. Até mais. Esse foi mais um episódio de Peregrino da Alvorada. Valeu.